Jornal da Rede Alesp. Voltamos a mais informações. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, revogou a resolução que determina o prazo para a quitação de infrações cometidas entre fevereiro e dezembro de 2020. Com isso, os motoristas vão ganhar mais tempo para pagar ou recorrer das multas de trânsito. E quem explica tudo isso para a gente sobre esse assunto é Cassiano Dávila, que ele é diretor de Educação para o Trânsito do Detran de São Paulo. Boa tarde, Cassiano. Mais uma vez, obrigada por estar presente aqui no nosso Jornal da Rede Alesp, trazendo muitas informações de utilidade pública. O que a pessoa que recebeu o comunicado de infração deve fazer? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lilian. O CONTRAN ele acabou no ano passado, por conta aí do início da pandemia, ele editou uma resolução suspendendo as notificações de autuação e as notificações de penalidade. Com isso, todo o trabalho de autuação ele acabou sendo interrompido. Porém, no final do ano, em novembro, foi editado, o CONTRAN editou uma nova resolução estabelecendo a retomada dessas atividades. Então, a partir dessa segunda normativa, o CONTRAN estabeleceu o seguinte, que a partir do dia 1º de dezembro de 2020, seriam retomadas as autuações ordinárias, ou seja, quem passou a ser autuado em 1º de janeiro em diante, ele passou a já receber a multa no tempo de processamento normal. Porém, aquilo que foi represado, que estava represado pelo período de pandemia, o CONTRAN estabeleceu um cronograma para regularização aí, que teve início agora no início de 2021 e ele segue até o segundo semestre. Então, a partir de agora, os órgãos que compõem aí o Sistema Nacional de Trânsito, e aqui o DETRAN é um deles, ele passa a emitir as notificações de uma forma escalonada, conforme o mês ali, conforme a organização de cada estrutura. Então, a partir, é óbvio que o cidadão, que o cidadão, ele recebe essa notificação, dá início ao processo para que ele possa apresentar a sua defesa, para apresentar o seu recurso, que vai ser analisado, vai ser julgado e até, inclusive, para ele poder indicar o seu condutor. Agora, doutor Cassiano, caso a pessoa, mesmo recebendo ali a infração, ela não pague essa multa, que penalidades ela pode sofrer? Na verdade, o não pagamento de qualquer infração de trânsito acaba implicando na cobrança por uma outra forma. O nome dela é inscrito na dívida ativa e, óbvio, ela vai ter dificuldade para fazer a transferência do veículo, caso ela tenha interesse na venda. E essa dívida ela acaba sendo cobrada em algum momento aí desse cidadão. Isso daí acaba impedindo que ela exerça alguns outros atos relacionados ali à operação que ela teve origem aí nesse problema. Doutor Cassiano, a pandemia comprometeu o trabalho de vocês de alguma forma? Sim, ela comprometeu, porque, de fato, com o início da pandemia, houve a suspensão, a interrupção desse processamento das multas, por conta, como foi dito, dessa orientação que veio do governo federal. O processamento da multa ele acabou sendo paralisado, tanto pelo fato de ter um isolamento, pelo fato das restrições que foram impostas pelo governo do Estado em decorrência da pandemia. Então, de fato, a atividade de fiscalização, que ela tem que ser uma atividade contínua, ela acabou sendo parcialmente interrompida, sim. Óbvio que as fiscalizações, elas aconteceram, mas elas não aconteceram da forma como ela deveria ter acontecido. E, doutor Cassiano, quais são as regras para as infrações cometidas a partir de agora, a partir de janeiro de 2021? E podem chegar, de repente, para o condutor de um veículo todas as multas juntas, multas de agora com as multas também do ano passado? Sim, quem for, a partir da edição da resolução em novembro, no início de dezembro em diante,
a pessoa passa a receber a notificação no tempo de processamento ordinário dela. Então, sim, é possível que uma pessoa que seja autuado hoje, ela receba uma notificação de autuação em paralelo com uma notificação que pode ter sido aplicada no passado. Uma coisa que vale a pena registrar aqui é que a fiscalização da atuação em trânsito, em matéria de trânsito, ela passa por diversos órgãos. Então, o município ele tem competência para isso, assim como o Estado, assim como a União. E dentro dessas esferas, por exemplo, dentro do próprio Estado, são diferentes órgãos que fazem essa fiscalização. Aqui dentro do Estado de São Paulo, por exemplo, o DETRAN faz e o DR faz. Então, uma falta cometida ali numa rodovia, ali, um excesso de velocidade, ele não vai ser apurado necessariamente pelo DETRAN, ele passa a ser fiscalizado por um outro órgão. Essas relações, elas se conversam, esses sistemas, eles se integram até por conta da pontuação, mas voltando aqui à nossa pergunta, sim, há risco de uma pessoa receber mais de uma notificação, uma do passado e outra do presente. A gente recomenda, até por uma questão de segurança de trânsito, que o condutor, que o cidadão, ele se acautele ali, observando as regras de segurança e as regras de trânsito. Nenhum órgão de trânsito, a fiscalização, ela decorre ali de um sistema que compõe a educação, que acompanha uma integração de informações, uma atualização de controles de segurança, para que tudo isso daí converta, de uma série de regras, que isso daí converta na segurança de toda a coletividade. Então, é muito importante que o cidadão se atente para isso. A gente percebe que boa parte das infrações, elas são infrações que elas poderiam e podem ser evitadas. E óbvio que pelo momento da vida, aqui pelo estresse que as pessoas passam, pela situação de trabalho, de correria, ainda mais nas grandes metrópoles, é comum, por exemplo, que os cidadãos sejam autuados por utilização do celular dentro do veículo, manuseando o celular indevidamente quando não deveria, e isso daí, óbvio que pode ser evitado. Tudo isso tem por objetivo a segurança no trânsito, a segurança dos demais condutores e a segurança dos pedestres também, né? Agora, doutor Cassiano, ainda falando desse caso hipotético de uma pessoa que está na sua residência, um condutor de veículo, e que recebe agora em janeiro multas do começo do ano e multas também do ano passado. Tendo aquele valor ali, ele não tendo dinheiro para pagar imediatamente essas multas, ele pode fazer algum tipo de parcelamento, já que ele quer honrar os seus compromissos, simplesmente ele não tem condição financeira de pagar à vista ali as multas? Bom, a partir do momento que a pessoa recebe essa notificação, tem início um processo administrativo que pode concluir pela manutenção aí da penalidade ou não. O cidadão, quando ele é autuado, em primeiro lugar, ele tem a opção de indicar quem foi o efetivo condutor ali do veículo. Caso seja ele, surge o direito de apresentação de uma defesa prévia. Essa defesa prévia ela vai ser processada e, a partir disso, vai vir uma decisão, vai ser julgado isso daqui por uma JARI, que é uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que vai apreciar o argumento e os eventuais documentos que venham a ser juntados pelo recorrente e vai avaliar se aquela multa deve persistir ou não. Caso ela persista, tem um segundo momento, uma segunda oportunidade do condutor apresentar um recurso. E caso aí o recurso seja mantido, o recurso vai ser julgado pela CETRAN, que é um conselho, um órgão colegiado, que vai apreciar aí até a decisão que foi dada, vamos chamar numa primeira instância administrativa. Depois disso daí é que surge a obrigação, vai ser dado um novo prazo para ele pagar essa multa. É óbvio que a partir do momento da primeira notificação, caso ele tenha interesse em quitar esse débito, o próprio Estado e o Código de Trânsito concede a possibilidade dele efetuar esse pagamento com um desconto. Porém, vamos considerar que ele tem interesse de pagar, tem boa vontade, porém,
começo de ano é muito difícil. Sim, existe um mecanismo aqui dentro da estrutura que permite o parcelamento a partir de algumas empresas que são credenciadas. Tem um rito próprio, isso daí segue uma regra de mercado, mas tem o Estado acaba recebendo esse valor de uma forma integral e a empresa seria como se fosse contratando um crédito junto a uma entidade previamente credenciada, que ela é homologada em Brasília pelo Denatran e depois aqui no Estado pelo Detran, que permite esse parcelamento. Esse parcelamento acontece no âmbito do Detran e não necessariamente em todos os órgãos executivos de trânsito do país. Então, por exemplo, dentro do próprio município de São Paulo, eu não tenho informações detalhadas, mas talvez a regra seja diferente. Doutora, só uma curiosidade, o Detran ele mantém uma estatística de infrações mais comuns e caso seja afirmativo, quais seriam essas multas? Sim, ele mantém, isso daí tem uma variação ano a ano, conforme o período, mas essa lista prevalece basicamente as mesmas infrações, que é conduzir veículo sem licenciamento, dirigir veículo sem uma habilitação específica. Então, vamos considerar, tem gente que conduz moto sem ter habilitação de moto, tem gente que conduz carro só tendo habilitação para moto. Outra infração muito comum é dirigir veículo que não tem condição de segurança, que em mau estado de conservação, isso é muito comum. Tem pessoas ainda que dirigem veículos sem a utilização do cinto de segurança. Como eu comentei anteriormente, falando no celular ou manuseando o celular, isso daí é uma infração que tomou uma proporção muito grande, e basicamente outras que derivam mais ou menos desse conceito. Mas, hoje em dia, falta de licenciamento, dirigir veículos sem habilitação específica e falando no celular ou manuseando o celular, são as maiores infrações. Doutor Cassiano, uma das funções da multa, se não for a mais importante, é uma das mais importantes, é educar o condutor. O senhor acredita que, hoje em dia, como as coisas funcionam, com esse processo que pode levar uma pessoa a ter que pagar uma multa, o condutor ele vem sendo reeducado ou está faltando alguma coisa? O nosso entendimento aqui, Fábio, é que sim, a multa ela cumpre a finalidade dela. A gente percebe que, na verdade, os infratores são sempre as mesmas pessoas. Ela tem um perfil ali que ela acaba se reiterando. As pessoas que têm pontuação, é óbvio que a maioria dos condutores já deve ter recebido aí durante o seu tempo como condutor alguma infração, mas as pessoas que têm maiores problemas em processo de suspensão, elas já têm um histórico de autuação. Com a alteração da legislação, que passa a vigorar a partir de março, algumas regras passam a ser ajustadas. Então, vamos estabelecer, por exemplo, uma pontuação maior, que pode ser de 30 ou de 40 pontos, conforme o universo de infrações recebidas. Se tem infrações gravíssimas, isso daí diminui. Em último caso, acaba sendo mantido a mesma quantidade. Mas o sistema, ele demanda que ele tenha um rito de fiscalização contínuo. E óbvio que ele acabe sancionando o mau condutor e que com isso acabe afastando, tirando ele, ainda que temporariamente, porque a conduta desse infrator muitas vezes traz risco para a segurança do trânsito, para os cidadãos. Então, a fiscalização ela acaba andando em conjunto com o trabalho de educação e óbvio que elas são atividades contínuas que se completam. Infelizmente, a gente não pode nem pautar as nossas ações só por educação, que seria uma pauta muito mais favorável para o Estado, para a administração pública, mas ela tem que acompanhar esse lado de fiscalização. E a fiscalização, ela demanda esse trabalho contínuo de autuação, de melhoramento, de educação, a penalização do mau condutor. Ela traz resultados
até porque muitas vezes as pessoas aprendem depois que isso daí traz alguma consequência financeira ou alguma consequência que traga impacto para a vida das pessoas, como, por exemplo, não poder dirigir. Então, eu entendo que essas multas contribuem para a melhoria, mas também depende da consciência de cada condutor. O Estado não tem condições de fazer esse trabalho sozinho. Ele depende que o cidadão, que o condutor, que ele tenha consciência da importância dele, do papel dele no trânsito. Que ele não dirija, que ele não consuma bebida alcoólica para dirigir, que ele descanse, tenha o tempo de descanso antes de dirigir, que ele não fale no celular, que ele tenha a documentação dele em ordem, para que isso daí, óbvio, se todo mundo não seguir regras, o trânsito, óbvio, vira um caos, vira uma situação que pode trazer risco. E a essência da legislação é ter um conjunto de regras que permitam a segurança de todo mundo, da coletividade em termos gerais, né? Doutor Cassiano Ávila, diretor de Educação e para o Trânsito e Fiscalização do Detran São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio, Lilian, eu que agradeço o convite para poder participar e me coloco à disposição sempre que necessário para esclarecer aí dúvidas em relação à parte de educação e fiscalização de trânsito. Obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom doutor, trabalho. Boa tarde.